Não adianta, tuas vacas vão comer pouco pasto se não estiverem no pasto nesse horário. Nesses mais de 10 anos trabalhando com produtores de leite, nós já testamos de tudo. Produzimos muito pasto por área, usamos variedades modernas, consórcios com leguminosas, áreas bem adubadas, organizamos piquetes, ajustamos a dieta e um monte de coisas que vocês podem imaginar. Mas no meio do caminho eu descobri um negócio que mudou tudo. E se tu não cuidar disso, todo o resto perde o impacto. Eu estou falando de ajustar a rotina das vacas para garantir tempo de pastejo nos horários em que elas naturalmente pastam mais. Praticamente ninguém te fala isso. É sempre uma surpresa quando eu trago essa explicação e, curiosamente, a maioria dos que são produtores ou funcionários, que é quem lida lá no dia a dia com as vacas, entende perfeitamente na hora. Só que como ninguém explica essa informação, ela quase não chega ao campo. A maioria acaba perdendo uma oportunidade enorme de melhorar os resultados simplesmente por falta de acesso a esse conhecimento. Mas isso acaba hoje, porque eu vou te contar tudo até o fim do vídeo. E se tu quer saber como aplicamos isso nas propriedades que acompanho e como que tu pode fazer isso na tua ou nas que tu acompanha, fica comigo até o final que eu vou te explicar. Bom, vamos lá. Primeiro precisamos falar do comportamento natural ingestivo das vacas. O problema é que nós organizamos a rotina das vacas pensando no que seria bom para nós e esquecemos de considerar o comportamento de pastejo das vacas. Elas não são máquinas que vão pastar a qualquer momento do dia com a mesma intensidade. Já parou para pensar que as vacas pastam mais em certos horários? Pois é, isso não acontece por acaso. Na natureza, bovinos são presas. Para se proteger de predadores, eles buscam formas de alimentação onde consigam colher o máximo de forragem no menor tempo possível, evitando ficar expostos a predadores por muito tempo. Além disso, a maioria dos predadores caça ou de dia, quando tem boa visibilidade com a luz, ou à noite, como no caso dos felinos que enxergam bem à noite. Então, os bovinos aprenderam que os melhores momentos para eles pastar, os mais seguros, são quando o sol está inclinado, naquela penumbra que nos atrapalha como quando a gente está dirigindo no final de tarde ou no amanhecer. E é por isso que até hoje as vacas leiteiras intensificam o pastejo nesses horários, o amanhecer e o anoitecer. Elas aumentam a velocidade de consumo para colher o pasto mais rápido possível nesses horários e ir se proteger dos predadores. Isso já vale teu like, né? Curte aí esse vídeo para ajudar a alcançar mais produtores. Bom, então vamos falar do problema da rotina tradicional. Aqui mora um grande problema, porque esses são exatamente os horários em que nós fazemos a ordenha nos sistemas predominantes de 2 ordenhas diárias. Nós ordenhamos as vacas logo que nasce o sol e depois ao pôr do sol, que são justamente os momentos em que as vacas mais deveriam estar pastando, porque elas intensificam o consumo naturalmente pelo seu comportamento. E o problema ainda fica maior quando nós vemos que na maioria das vezes as vacas só têm acesso ao pasto depois da ordenha da manhã e ficam ainda sem acesso à tarde após a ordenha. Dá uma olhada nesse exemplo que nós ilustramos aqui, uma rotina tradicional encontrada em boa parte do Rio Grande do Sul, mas também em outros lugares. Nessa rotina, as vacas, logo que o sol nasce, elas vêm para a ordenha, são ordenhadas, recebem uma alimentação no coxo, ou durante a ordenha, ou após a ordenha. Depois disso, cerca de 1, 2, 3 horas após elas terem sido ordenhadas e consumir aquela alimentação no coxo, é que elas chegam no pasto, já com o sol subindo. Depois elas pastam lá por 2 a 3 horas. Na maioria das vezes os produtores recolhem, levam essas vacas para uma área de descanso, em que elas permanecem até a ordenha da tarde. Elas são ordenhadas à tarde, recebem uma suplementação no coxo, durante ou depois da ordenha, e na maior parte das vezes elas nem têm acesso ao pasto após essa ordenha da tarde. Em alguns casos é feito o pastejo após a ordenha da tarde, com elas chegando já no anoitecer, já com o sol realmente se pondo ou já posto. Então perceba que nessa rotina a gente tem apenas uma oportunidade de pastejo após a ordenha da manhã com o sol já alto, e às vezes a gente tem a oportunidade de pastejo no pôr do sol em pouco tempo até que o sol já se ponha, já praticamente
à noite. Percebe então que são poucos horários de pastejo, pouco tempo de pastejo, geralmente fora do horário preferencial pelo comportamento natural delas? E agora vai mais uma informação importante aqui para ti. O pastejo do entardecer é ainda mais importante, mais relevante, mais significativo do que o do amanhecer. E ele geralmente é o mais negligenciado. No final da tarde, as vacas aumentam a velocidade de consumo para comer mais e se preparar para a noite, quando elas passam várias horas em jejum. Se elas não tiverem acesso ao pasto nesse horário, nós perdemos uma grande oportunidade de aumentar o consumo de pasto. Bom, Leandro, mas então qual é a solução prática? O que eu posso fazer? Agora que tu sabe que os horários críticos de pastejo são de 4 horas entre logo antes e até 3 horas após o nascer do sol, mais 4 horas no entardecer, com 3 horas antes do pôr do sol e um pouco depois do anoitecer, do sol se pôr, resolver isso não é nenhum bicho de 7 cabeças. Tudo que tu precisa fazer é ajustar a rotina para garantir que as vacas estejam no pasto nesses momentos do dia. Dá uma olhada nesse exemplo. Essa propriedade seguia a rotina tradicional, com pastejo só depois da ordenha da manhã. Nós ajustamos a ordenha da tarde para o pôr do sol, para pastejo no pôr do sol, e em poucos meses a produção mensal saltou de 7 mil litros para quase o dobro. E isso não foi sorte, foi ajuste nos horários de pastejo, baseado no comportamento natural das vacas. Em outros casos, nós adiantamos a ordenha da tarde para que as vacas chegassem ao pasto de 2 a 3 horas antes do pôr do sol e passassem a noite toda lá no pasto. Resultado? Mais consumo de pasto, menos gasto com ração e silagem no coxo e aumento de produção. Também temos casos onde nós atrasamos a ordenha da manhã para que elas pastassem antes da ordenha, acordando no pasto e pastando até a hora da ordenha. Todas essas estratégias podem ser aplicadas, combinadas ou não, dependendo da realidade de cada propriedade, com potencial de resposta. Agora, se tu continuar deixando as vacas no pasto só pela manhã, quando o sol já está alto, sem acesso ao pasto no final da tarde, ou chegando no pasto já anoitecendo, o consumo de pasto sempre vai ser limitado e a produção vai continuar baixa. E aí, o que vai restar? Forçar em ração e silagem no coxo para ter alta produtividade. Ou seja, em vez de uma produção a pasto com suplementação, a gente acaba chegando no que eu chamo de produção à base de coxo com vacas soltas. Para que a produção seja realmente à base de pasto com suplementação, tu precisa buscar esse alto consumo de pasto e aí alcançar alta produtividade a um baixo custo. E eu te apontei nesse vídeo um caminho para isso. Acessa lá o Apoia-se e vê como que tu pode ajudar a manter esse canal ativo e ainda ter acesso a conteúdos técnicos exclusivos. Ah, e antes de tu sair, esse alto consumo de pasto traz mais uma vantagem. Tu pode trabalhar com concentrados mais baratos na suplementação e maximizar a produção, como eu explico nesse vídeo aqui. Clica lá e assiste e vê como escolher as melhores rações para o teu sistema de produção e como um simples ajuste disso causou um impacto significativo financeiramente numa propriedade recentemente.